dia, Dr. Pedro Ferraz da Costa. Bom dia. Antes de mais, agradecer-lhe o seu apoio e o seu envolvimento permanente na AgroGlobal, o seu interesse que revelou desde o princípio. Começaria por aí por lhe perguntar, nos fizesse um pequeno retrato da relação da Agrovet com o mundo agrícola, como é que nasceu e em que é que se baseia hoje em dia. A minha família comprou a Agrovet em 1971. Era uma empresa relativamente jovem, tinha sido fundada em 1962 por 6 sócios, 2 veterinários, 2 agrónomos e 2 comerciais. O objetivo era contribuírem para a modernização da agricultura, o que fizeram na medida em que introduziram em Portugal várias coisas que não existiam à data, nomeadamente responsabilidades de importação de equipamentos muito especializados para o controle da qualidade do leite e, portanto, para modernizar algumas das nossas atividades agrícolas. Muitas delas modernizaram-se muito nos últimos anos, outras, infelizmente, não tanto. Acontece na agricultura como em quase todos os outros setores do nosso país, que há uns muito avançados e há outros que parece que pararam no tempo há umas dezenas de anos. E os que estão muito avançados, às vezes acabam por ser tolhidos no seu progresso, por ter que se terem muito em consideração aqueles que andam mais devagar e quase que parece que não andam. Nós na Agrovet continuamos com essa tentativa durante muitos anos. Fomos progressivamente abandonando parte da nossa atividade e concentramos-nos muito na parte da seleção de sementes e dos cereais, portanto da genética vegetal, e temos neste momento um projeto de cannabis medicinal, que é um grande desafio também no que diz respeito à investigação e ao desenvolvimento, e que de alguma forma, em termos das qualidades ambientais da planta, também vai estar muito na ponta do progresso, e é uma ligação da agricultura para a indústria. Que é essa é uma novidade muito interessante, porque na realidade, em termos de ensaios demonstrativos na AgroGlobal, a presença da Agrovet baseia-se bastante nas sementes disponíveis, para culturas de regadío, para culturas de sequeiro, e isso está lá bem presente na AgroGlobal. Mas essa novidade da cannabis, que de facto ouvimos muito falar, mas é assim um mundo um bocadinho difícil de aceder para o produtor, porque tem essa estreita relação depois com a parte industrial, que é delicado. E isso é muito interessante ver aí a Agrovet. Tem muitas dificuldades por causa da segurança, não é uma coisa de que se possa fazer uma demonstração pública ou que se possam fazer ensaios, que é, aliás, um dos aspectos que sempre nos interessou mais na AgroGlobal. Nós já gostávamos da possibilidade de participar na AgroGlobal antes de termos entrado a primeira vez, porque eu lembrava-me de ter visitado feiras agrícolas no exterior, nomeadamente o Royal Show em Inglaterra, e achava fascinante a possibilidade de poder ver máquinas a trabalhar, acompanhar as culturas. Eles tinham também uma coisa que vocês que têm uma utilização precária do terreno ainda não podem ter, mas que eles tinham, que era também parte da produção animal, e portanto os agricultores, quando iam ao Royal Show, tinham possibilidades de contactar com muitas coisas, e havia também entidades de investigação e universidades que estavam próximos, demonstrando bem a importância que as feiras têm no desenvolvimento dos setores em que se centram. E nesse aspecto não queria deixar de aproveitar a oportunidade para lhes dar os parabéns pelo trabalho que têm conseguido fazer e pelo sucesso que têm tido. Tem sido resultado de empresas como a Agrovet, que não só participam, mas participam de uma forma muito dinâmica. Quase que, portanto, nós não fazemos mais do que capitalizar a energia das empresas como a Agrovet, vão lá daquela forma
muito dinâmico. Doutor, o senhor é um empresário experiente, com interesses na agricultura e com uma ligação sempre, desde há muito, à agricultura. Penso que anterior mesmo à agrorrede. Estamos num período delicado da vida do nosso país, isto também é crónico, mas agora estamos talvez num período ainda mais delicado e uma fase em que poderíamos repensar o país de uma forma mais ambiciosa, tendo em conta as verbas que vão estar disponíveis para esse efeito. Acha que o poder de quem decide se tem centrado o suficiente nas potencialidades que o setor agrícola poderia ter para a construção de um país um pouco diferente? É uma verdade indesmentível que até em França o peso político dos agricultores tem vindo a diminuir. E era talvez um país que demonstrava como, por haver uma grande ligação dos franceses à terra e à alimentação, que os agricultores tinham um grande poder político, decidiam eleições e por essa razão foram mais protegidos e mais considerados nas suas especificidades em França do que noutro país qualquer. Isso aconteceu também e acontece no sul da Alemanha, onde tem um peso importante, mas na generalidade dos países europeus os produtores são pouco importantes. Os produtores de qualquer setor. E a consequência é que a Europa tem vindo a perder terreno numa competição internacional que vai continuar a existir, que é feroz, e que em muitos casos essas atividades que têm vindo a desaparecer representavam muitas saídas profissionais para os jovens que ainda há. Eu sei que há menos, portanto nós vivemos, e acho que infelizmente não nos podemos esquecer disso, nós vivemos numa zona do mundo que economicamente é um bocado decadente. Aliás, quem gosta muito da agricultura e vá ao Brasil ou a Angola ou a Moçambique, fica com a ideia de que lá poderia utilizar melhor as suas energias e os seus conhecimentos do que aqui. Aqui quase tudo é pequeno e é difícil crescer. Crescer normalmente significa começar a pisar os pés do vizinho, portanto tudo isso é relativamente difícil. Apesar disso, nos últimos anos, e em alguma medida até porque houve outras atividades que caíram, houve gente nova que se interessou pela terra e que modernizou muito a agricultura. Eu tenho a experiência de falar com pessoas de todos os setores e em termos de utilização de novas tecnologias, há no setor agrícola em Portugal atividades que são das mais modernas no mundo. O setor tem capacidades intrínsecas, não há dúvida. Não há dúvida nenhuma e tem muita gente muito capaz. Se calhar precisa de investimentos libertadores que permitam potenciar essa capacidade. Precisa de... Eu acho que neste momento só precisava que não lhe lançassem constantemente novos constrangimentos, e muitos deles são causados por um grande desconhecimento dos dirigentes políticos em relação ao que são as condições reais de funcionamento. Eu já nem falo só nos ministros e secretários de Estado, porque isso já é normal, quase que não conheçam bem as atividades que supervisionam. Durante bastante tempo, apresentar um ministro pelas suas características técnicas era aquilo que se dava mais importante. Não, hoje em dia são quase todos, sobretudo políticos, mas conseguiu-se em Portugal, e isso é mau, baixar até aos níveis de diretor-geral e chefes de serviço os lugares de nomeação política, o que faz com que as pessoas passem a ter carreiras curtas,
pouco influenciadas pelas suas características técnicas e neste momento eu suponho que é perfeitamente possível, até porque as decisões grandes são tomadas a muitos quilómetros de distância em Bruxelas, é perfeitamente possível tomar decisões que vão prejudicar muito para além daquilo que se põe à atividade corrente das pessoas, originando custos perfeitamente inviabilizantes de determinadas atividades que vão ter de ser abandonadas. Isso por um lado. Por outro lado, nós temos também preocupações ambientais que são lideradas pela opinião pública, que é motivada por pequenos grupos extremamente militantes e que tomam posições sobre assuntos que desconhecem completamente, como sejam os organismos geneticamente modificados. Nós todos consumimos produtos não europeus que têm componentes que foram objeto de modificação genética. Isso não prejudica a sua qualidade, nem prejudica os consumidores, mas aqui criou-se uma campanha muito... Difícil de ultrapassar. É difícil de ultrapassar, até porque a maior parte dos militantes usam isso, que o que querem é atacar a economia privada e as explorações empresariais do setor agrícola e, portanto, vão limitando e cerceando a possibilidade delas se desenvolverem melhor com essas novidades que depois demoram anos a implementar. Implementar, como o Sr. sabe, não é só os organismos geneticamente, é também, mas não é só os organismos geneticamente modificados, Green Deal e Farm to Fork, são no sentido de implementar cada vez mais restrições, obviamente, e algumas, se calhar, aceitáveis ao nível das preocupações que hoje temos de ter com o planeta, mas que na realidade muitas vezes parece que caem no exagero e que corremos o risco de ir perdendo capacidade competitiva cada vez mais, porque noutros países essas restrições não existem. E o Soutor, que é uma pessoa que também está ligada à indústria farmacêutica, está em condições quase que avaliar aqui uma dualidade de critérios. Quase que há neste momento mais preocupações ao nível dos produtos que são usados na produção vegetal, de que quase com os medicamentos para as pessoas, não é? Está mais, ou pelo menos está mais em cima da mesa este tipo de problemas hoje em dia. Pois, há uma grande preocupação. Eu acho que as pessoas individualmente acabam, às vezes, por abusar um bocadinho dos medicamentos e tomam antibióticos quando não deviam, mas também temos que reconhecer que durante muitos anos os agricultores, como não formação, também achavam que dar o dobro da dose era melhor e dava mais resultado e, portanto, enfim, faziam-se muitos disparates. Eu acho que as coisas estão muito melhor. Houve uma chamada de atenção que foi positiva. Acho que neste momento, se calhar, não se justificava haver condicionalidades muito mais pesadas do que aquelas que há, mas a mim preocupa-me mais, em termos das consequências para Portugal, o bloqueio perfeitamente injustificado que existe em relação a uma maior utilização da água. É muito difícil de perceber como é que, na mesma conversa, se consegue dizer que temos que ter cuidado com as alterações climáticas e depois não colaborar para que a agricultura se prepare para condições climáticas diferentes e possa ter uma utilização mais flexível da água. Isso é verdade. Em grandes regiões do interior, toda a zona sul do Alqueva podia ser regada com águas de bacia hidrográfica portuguesa, portanto nem sequer era preciso negociar isso com a Espanha. E há um projeto de aumento da irrigação e de maior segurança da irrigação aqui no Tejo, que também, incompreensivelmente, não dá qualquer passo em frente agora com esta disponibilidade de verbas, que era uma ocasião... Soutor, podíamos ser ainda mais ambiciosos, podíamos até ir ao dobro.
Porque... Mas isso é o grande mal do país, e não é na agricultura. A ambição é a coisa que não existe. Claro. É. Porque nós não crescemos há 20 anos e não somos capazes de interiorizar que, se não crescermos, não arranjamos empregos interessantes para os nossos filhos e para os nossos netos. Como é que queremos instalar jovens agricultores, interessá-los por uma produção que, sem água, está condenada a não ter condições de sucesso? Isso, né? No caso da agricultura, sem água é pior, porque em vez de não progredir, anda para trás. Exatamente. Mas aí a grande dificuldade que os governos avançavam era a dificuldade no acesso a financiamento europeu. E a dificuldade já não era tanto dos regulamentos, nem era só do Banco Central Europeu, é porque já conseguiram também convencer os bancos de que têm que ter uma preocupação com a utilização dos empréstimos, e qualquer dia um agricultor vai pedir um empréstimo para modernizar o sistema de rega e dizem que, segundo a política do banco, a modernização da rega pode contribuir para agravar as condições ecológicas ou outra coisa qualquer, e não lhe dão um empréstimo, mesmo que ele tenha todas as condições para o pagar. Portanto, eu acho que nós estamos numa altura em que precisamos de nos mobilizar em termos de defesa de uma atividade que ainda tem peso na economia nacional, que teve nos últimos anos um papel importante no aumento das nossas exportações, e se tivermos mais água e água disponível, nós podemos produzir produtos com uma grande qualidade, que são consumidos com muito sucesso nos mercados externos. Nós, em frutas e legumes, temos uma posição no mercado europeu muito baixa quando comparada com a Espanha, e, portanto, podíamos, se calhar, multiplicar por 3 ou por 4 facilmente essa produção. Era preciso que houvesse essa ambição, e essa ambição tinha que ser vivida pelo setor e tinha que ser vivida pelo Ministério da Agricultura. Todos deveriam dar contas se não conseguissem fazer isso. Essa é um pouco a linha editorial da Agroglobal, porque consideramos que é, na realidade, o puro maior da agricultura portuguesa. O Alqueva é um exemplo, e depois do Alqueva é difícil de aceitarmos que, tendo nós os recursos disponíveis, porque agricultura, indústria, consumo urbano e turismo não consomem mais do que 25% da água disponível que nós temos no nosso país, e depois falarmos em questões como problemas de água no Algarve, que se calhar poderia ser abastecida a partir do Alqueva, no problema que é a água para os novos blocos de regadio também da área do Alqueva, e a dificuldade ao mesmo tempo de fornecer água às zonas precárias numa primeira fase do Alqueva avançaram, quando temos esse conjunto de bacias hidrográficas, Tejo e Douro, que poderiam reforçar a Alqueva e, a partir daí, construir o tal país diferente. O doutor estaria disponível para ser Ministro da Agricultura? Já não há Ministério da Agricultura. Passaria a haver. Pois, mas de facto, eu acho que já não tenho idade para ser ministro. Idade não sei, energia tem, pelo menos. Pois está bem, mas depois as pessoas olham-me de lado. Mas eu acho que houve ministros que deram contributos decisivos, porque conheciam bem o lado empresarial da agricultura. E houve, quer no PSD, quer no PS, e, portanto, houve apostas que foram feitas e que tiveram muito resultado. Eu acho que há um ministro que também podia ajudar muito a agricultura, que era o Ministro da Ciência, estimulando investigação aplicada. E para dar uma ideia da importância que isso pode ter, não nos podemos esquecer que quase tudo o que se faz no Alqueva com azeite deriva dos estudos e do desenvolvimento e da inovação da Universidade de Córdoba.
que enquanto nós em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, acabámos com a investigação na olivicultura, e aliás havia até a convicção de que era uma coisa que ia acabar, eles em Espanha olharam para o problema de frente e fizeram aquilo que todos nós hoje podemos ver, como são coisas novas em Portugal, até melhores do que em Espanha, e nós temos mais água, temos essa vantagem e temos parcelas maiores, portanto consegue-se trabalhar mais. Mas há muitas outras coisas onde era... E ao menos tivemos a capacidade de importar conhecimento. Tivemos a capacidade de importar conhecimento. E acho que devíamos fazer uma revolução em toda aquela zona, zona que foi beneficiada com a água, porque a água libertou todas essas capacidades, que depois foram e poderão ir ainda mais à agroindústria, ao turismo, aos serviços, tudo isso depois é uma lógica e são peças do puzzle que se vão juntando ao motor agrícola do desenvolvimento. Uma das dificuldades que nós temos em aumentar o Alqueva é porque o dossiê já tem teias de aranha nas estantes da União Europeia. Eles gostavam que ele se fechasse uma vez, mas nós, para abrir mais um ramal, temos que fazer tantos estudos ambientais, mesmo que sejam áreas diminutas, quer dizer, tudo é complicado. Se nós retirarmos esse projeto, de facto foi verdadeiramente revolucionário no nosso país, até pela rapidez com que foi utilizado a 100%, porque não é normal uma alteração tão radical dos sistemas de produção ser absorvida pelos agricultores de forma tão rápida. De facto, parece que às vezes as dificuldades que nos são colocadas parece que querem fazer do país agrícola uma reserva de uma determinada forma arcaica de se fazer agricultura e que ela se mantenha assim completamente ao arrepio do desenvolvimento. Isso não vai acontecer com certeza, porque essa reserva imaginária arderia todos os anos, não é? Porque se nós começarmos a abandonar terras agrícolas, o aumento dos matos, que nos últimos anos foi mais de 1 milhão de hectares de matos, tornam completamente incontrolável a situação dos fogos numa faixa que vai desde o Douro até ao Algarve. Portanto, eu espero que se consiga a tempo perceber que o caminho não é esse e que os agricultores possam dar um contributo positivo, não só como produtores, mas como verdadeiros guardiões da natureza, como também já são da caça e da vida selvagem e das diversas espécies. Acho que têm esse papel. Temos tido várias pessoas ultimamente que se têm evidenciado na defesa desses pontos de vista e esperemos que eles consigam ter sucesso. Soutor, vamos esperar que na AgroGlobal dar um pequeno contributo falando uma só voz neste tipo de problemas que condicionam a nossa atividade e que poderão, se olhados de frente, contribuir muito para que este país seja um pouco melhor. Doutor, é sempre um gosto falar consigo, um gosto de prolongar o tempo que o doutor tivesse paciência para isso, porque tem sempre coisas interessantes para fazer, e eu queria lhe agradecer. Muito obrigado. Este bocadinho e a sua presença sempre na AgroGlobal. Um grande abraço, doutor. Muito obrigado. Um abraço, obrigado.